Olá, seja bem-vindo a mais um programa Politicamente Correto, um programa do jornal Terras de Gaia. Hoje vamos falar de mais uma personalidade de Vila Nova de Gaia, nascida, criada e vive em Vila Nova de Gaia, sendo certo que, como vai verificar, é um homem do mundo. Vamos falar hoje com o António Miguel Castro, empreendedor, inovador e que aceita desafios. Nasceu em Oliveira de Douro, vive em Mafamudo, Vila Nova de Gaia, e o seu percurso está marcado pela inovação, empreendedorismo e adaptação à mudança de mercado. É mestre em inovação e empreendedorismo pela Nova de Lisboa, é licenciado em Engenharia Metalúrgica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, formação executiva de gestão pela Nova SBE, e pós-graduação em energias renováveis. Aliás, por aqui fez muito do seu percurso profissional. Desde cedo mostrou interesse em criar soluções inovadoras, construir negócios com impacto e foi também cofundador de startups nas áreas das energias renováveis, eficiência energética e smart cities, onde posteriormente desempenhou o cargo de CEO. O empreendedorismo e a inovação deu-se durante mais de 12 anos de dedicação, tendo acumulado diversas especializações, quer técnicas, quer ao nível de gestão. Atualmente, partilha este conhecimento como mentor de startups na Inova Gaia, bem como na Nova SBE, no programa Voice Leadership. É por causa de uma última atividade e no âmbito da Nova que fez uma aventura de que lhe vamos falar. Foi também presidente da Régie Cooperativa Gaia Futuro entre 20 e 21. É também atualmente o presidente do Conselho de Administração da Gaia Urbe, desde novembro de 2019. É o presidente da direção de Inova Gaia, o Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova de Gaia, desde outubro de 2020. Foi presidente da Régie Cooperativa Gaia Futuro, conforme já lhe disse, e além disso integra o Conselho Consultivo e Estratégico da Build Smart Portugal, reforçando a importância da transformação digital, da construção e gestão de infraestruturas. Acredita que a inovação deve ser acompanhada por uma forte cultura organizacional e uma mentalidade de melhoria contínua. António Miguel Castro destaca-se a importância da colaboração entre as empresas para impulsionar a inovação no setor imobiliário. Acredita que eventos como a Semana de Reabilitação Urbana promovem a troca de conhecimento e a criação de estratégias em conjunto para o futuro das cidades. Iremos falar também do projeto Greater Porto. Defensor da digitalização do setor da construção, BIM, Building Information Modeling, na melhoria da eficiência dos projetos de redução de desperdícios, criação de novas oportunidades, desenvolvimento urbano sustentável, que exige um equilíbrio entre o investimento público e privado, garantindo soluções habitacionais acessíveis e infraestruturas modernas. Acredita que o sucesso empresarial depende de uma cultura organizacional forte, inovadora e de melhoria contínua. São as suas prioridades. Defende a industrialização e construção modular como estratégia para tornar Portugal mais competitivo do setor imobiliário a nível europeu, permitindo processos mais ágeis e sustentáveis. António Miguel Castro, para além da capacidade de adaptação às novas realidades e o investimento em qualificação das equipas, entende que essenciais para as empresas se mantenham competitivas e preparadas para os desafios do futuro. Para além do mundo empresarial, António Miguel Castro procura constantemente novos desafios. No meio pessoal, uma das suas últimas conquistas mais marcantes foi a escalada ao monte Kilimanjaro, na Tanzânia, África. Qualquer coisa como 5.895 metros de altitude, do qual adquiriu a sua respectiva certificação pelo empenho. António, obrigado por nos concederes
o teu tempo, que sei que é sempre muito ocupado. Subir ao monte Kilimanjaro, na Tanzânia, quase 5.900 metros de altitude, como é que se descreve a experiência e como é que se prepara a mesma? Ora bem, muito boa tarde, obrigado pelo convite, sinto-me muito lisonjeado pela grande descrição que apresentaste e indiretamente à pergunta. De facto, foi um desafio que que eu me autopropus numa lógica também de investimento pessoal, que acho que é sempre muito importante, nós investimos na nossa qualificação. E há cerca de 2 anos atrás, quando tirava uma formação que já não me recordo muito bem qual era, na nova Business School and Economics, a verdade é que vi que houve um conjunto de professores que, de forma a elaborar este novo programa, subiram o Kilimanjaro pela primeira vez. E aquilo despertou-me. De facto, eu gosto de desafios, gosto de momentos que nos ultrapassam, que nos fazem superar, até porque fazemos isso no dia-a-dia, que todos nós, nas nossas empresas, vemos um obstáculo, às vezes não vemos logo a forma de ultrapassarmos o obstáculo, mas com a nossa capacidade de parar, de pensar, de falar com os colegas, de abordar os problemas, de estudar os próprios problemas, nós vamos ultrapassando. O Kilimanjaro foi em si mesmo, ou é em si mesmo, porque eu ainda não terminei o processo. Este é um processo formativo que envolve um conjunto de ações em sala também. Foi um bocadinho isso, é percebermos que dentro da própria montanha há várias montanhas, há vários momentos de subida, há vários momentos de superação, há momentos em que nos abanam, em que nós somos abanados, porque fisicamente podemos tanto estar bem, como de repente sofrer uma espécie daquilo que se denomina pelo mal da montanha, mas acho que acima de tudo reforça, porque nada disto tem um impacto absolutamente imediato, ou seja, nós vamos sendo transformados pela vida, pelo menos é o modelo que eu acredito, não de uma forma imediata por algo que fazemos, mas por um conjunto de experiências que vamos tendo e que de certa forma nos consolidam, quer conhecimentos, quer as amizades, quer as experiências, a forma como interpretamos o mundo. E esta subida ensinou-me ou reforçou-me a importância da determinação, porque em vários momentos as condições são adversas, a importância é que nem sempre temos o ambiente mais favorável para fazer as coisas e, portanto, temos que contar muito com aquilo que são, digamos que as condições mais básicas para podermos fazer algo. Portanto, nós estamos em montanha, sobrevivemos com as condições mais básicas que podem existir. A verdade é que levamos uma equipa muito grande de porters e de guias, porque esta também faz parte de uma expedição que sendo um dos 7 summits no mundo, há 7, este é um deles, nós estamos em ambiente adverso, quer seja pela escassez de oxigênio, quer seja pelas condições que a própria montanha oferece, passando logo pelo facto de não ter espaços para dormir. Portanto, dormimos em tendas, que não é propriamente um problema, não foi para mim. Nem para a equipa que foi comigo, e portanto foi uma experiência, ou está a ser, demora tempo a interpretar, a escala é realmente grande, a separação de subir, mas depois não só de subir, mas de descer, de perceber que isto é um caminho contínuo, e basicamente que em toda esta caminhada, isto é enquadrado num programa de liderança, toda esta caminhada, nós temos momentos em que lideramos, temos momentos em que somos liderados, temos momentos em que somos empurrados pela equipa, e eu acho que isso é também importante percebermos que ninguém, de facto, lidera sozinho, lideramos ou co-lideramos, às vezes temos que ser liderados, e às vezes temos de estar tranquilos com essa condição. Nesse team leader e nesse conceito de equipa, quanto tempo é que tu precisaste de preparar? Porque isto não é pegar numa bicicleta, ir ali a Fátima e vir, como já fizeste. É verdade que também já agora é bastante difícil, no caso em apreço. Não, a ausência de oxigênio é o maior desafio. A forma como o nosso corpo
a lida com a ausência de oxigênio, determina o sucesso e o insucesso. A preparação física foi importante. A outra parte, eu diria que importante, é a tua capacidade de aguentares a dureza. E os primeiros dias não são duros, mas os 2 últimos dias são extremamente duros. Física e psicologicamente? Física, psicologicamente e essencialmente porque o ar rarefeito afeta-nos. Mas também tem uma liberdade muito grande, porque na verdade o nosso corpo aciona uma espécie de botão de emergência, se é que eu lhe pudesse chamar assim, e basicamente as nossas funções ficam funções as mais básicas possíveis, de sobrevivência, e, portanto mesmo a nossa capacidade de interpretar as nossas emoções ficam muito limitadas com a altitude, o que não deixa de ser já agora viciante, porque há uma leveza, entre aspas, do pensamento Sentiste que o teu corpo tem partes que já lá estavam e que tu desconhecias até pela reação? Exatamente, senti isso, senti que nós levamos de facto o corpo a um extremo, senti que devia ter, há momentos em que nós temos mesmo que nos isolar do trabalho e devia ter descansado mais, porque nos 2 últimos dias paguei bem essa fatura, e senti mesmo que o grupo é muito importante. Eu acho que isto é algo que foi muito sentido por todos. A forma como nós nos protegemos, eu acho que isto tem analogia para a comunidade e para a cidade, um dos temas que eu hoje em dia falo muito e acabo por trabalhar, e até no setor empresarial, o espírito do grupo e a forma como cada um tem um papel determinante em apoiar o outro, sentiu-se muito na montanha. Cada um ficou corresponsável, entre aspas, por todos, e despertou o melhor das pessoas. Quem passasse dificuldade... Poderíamos dizer que a tua companhia, aqueles que subiram, isto numa linguagem de exército, ficou para o resto da vida? É uma experiência que vos vai ligar para o resto da vida? Não tinha essa percepção, e acho que chegamos todos ao final com essa percepção de que é algo que fica ali muito latente. São 7 dias intensos, 24 horas. Que parecem mais do que 7 dias. Parecem muito mais que 7 dias em que tu consegues ver paisagens absolutamente fantásticas. Esta é a única montanha do mundo que não é com quase 6.000 metros e que não é numa cordilheira, portanto tu vês bem a montanha, tu consegues ver a forma... E consegue-se de lá também ver-se muito da savana. Exatamente, e passas por pelo menos 5 áreas que são completamente distintas, desde a savana, como tu disseste, ambientes áridos, ambientes lunares e a glaciares, porque apanhamos muita neve. E depois tens a possibilidade de veres algo que é verdadeiramente único, como por exemplo o nascer de sol a 6.000 metros, no caso a 5.650 no Stella Point, e depois quase aos 6.000 metros tens a percepção que a Terra de facto é redonda. Eu confirmo, porque consegues ver a curvatura da Terra, e portanto o nosso planeta tem de facto locais extraordinários, e esta viagem não teria a mesma importância indo sozinho. Portanto, quase há a imagem e semelhança daquilo que cá pouco referiste, numa viagem a Fátima, quando vamos com amigos, tem um significado especial e nós terminamos todos a abraçar, porque é um grupo. Aqui, talvez por ter um sentido mais agreste do ponto de vista daquilo que é, não está em causa a sobrevivência, mas está em causa as condições mínimas que nós normalmente temos e que ali não vamos ter. E, portanto, temos de sentir que nos temos que desapegar e que temos de trabalhar. Já disseste que foram 7 dias, portanto, subir e descer, e quantos mais de preparação logística, não de preparação física, digamos cá, mas de logística entre viagens e irem-se adaptando a uma alteração climática que não era uma, foram várias. Sim, mas... eu comecei no início do mês de dezembro, houve pessoas que começaram um bocadinho antes,
Do ponto de vista logístico, de facto, é preciso comprar muita coisa, é preciso reunir um conjunto de coisas que são importantes para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. Quanto mais não seja, apanhamos menos 20 graus, portanto, estamos a falar de uma temperatura também um pouco agreste, mas foi uma experiência extraordinária e, acima de tudo, que me permite tirar aqui algumas, ainda não ilações, mas que nos permite crescer, acompanhar, naquele sentido que há pouco te referi, de um exercício de nós exigirmos a nós próprios um crescimento. E eu esta... Quando se fala neste crescimento, também sentes que é numa vertente de um crescimento interior, seja lá isso qual for, e não estou a falar em questões religiosas ou qualquer outra, mas há aí também Eu há acredito, algumas respostas? eu acredito muito que sim, ali até porque passamos muito tempo em montanha sozinhos. E, portanto, essa gestão das emoções, que é também um ato muito importante do nosso dia-a-dia, a forma como nós lidamos com o outro, com a comunidade, a forma como nós lideramos uma instituição, a forma como nós lideramos ou co-lideramos com os outros, a forma como é que colaboramos para atingir objetivos. Tens ali muitos momentos em que consegues refletir, consegues pelo menos colocar em questão muitas das coisas que tu fazes e, acima de tudo, também relativizar muita coisa. Esta viagem feita agora, com a característica familiar que tu tens e que eu penso que posso partilhar e que as pessoas sabem, para quem te conhecem, tens uma esposa e tens 2 filhas gêmeas. Se isto fosse feito lá atrás, em que não havia esposa e que não havia filhos, teria tido um outro impacto? É uma boa pergunta. Não consigo dissociar. Eu acho que tem a ver também com o próprio momento, com o teu próprio momento, o teu estado de desenvolvimento. Eu diria que hoje consegui absorver muito mais e aprender muito mais em relação a temas do meu próprio crescimento do que se fizesse há 15 anos atrás. Se calhar estaria num estágio mais primário de crescimento, de abordagens, quer à parte da liderança, quer à parte da gestão. Posso dizer que tem naturalmente um sentido especial conseguir chegar lá em cima e poder partilhar, quer com os meus amigos, quer com a minha família, até acaba por ser algo que nós nos propomos. E atenção que esta é uma subida que, mesmo que não... Podes não conseguir subir. E não conseguir subir não significa que tu não tenhas subido a tua própria montanha. Fizeste o teu caminho. Porque fizeste o teu caminho. E o teu corpo chega a um limite, e que não é um limite físico, é um limite que está muito relacionado com a forma como é que o corpo lida com a ausência de oxigênio. Eu não estava preparado, se me perguntares, respondo já, eu não estava preparado para falhar. Falou-se muito nisso. Então, e se falhar? E eu respondi muito pragmaticamente, em contexto de aula, que eu não estou preparado para falhar. Mas a determinada altura, a montanha também te ensina que, se falhares, Tens escapatórias. tens escapatórias. É quase como nas empresas. Quer dizer, não há nada. Às vezes há fatores externos que te fazem falhar e que tu tens que encontrar mecanismos para lidar com isso. E tivemos colegas que infelizmente não conseguiram e que tiveram que lidar e não lidaram bem ao início, mas depois, como te disse, subiste a tua montanha. E é muito importante perceber isso. É quase como as pontes abanam, mas não caem. Todos nós fomos abanados, Certo. todos nós sofremos, e acho que é um programa interessante, diferente, num contexto diferente de liderança, que embora decidi realizar, primeiro mais uma vez, porque acho que numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e de crescimento, vai marcando e vai pontuando. Não há um António antes da subida e um António depois da subida. Há alguém que teve uma experiência, que está a interpretar e que está a crescer, como qualquer um de nós vai fazendo. Para mim foi importante este passo. Do que falta da tua vida vai haver coisas que vão estar lá e que tu vais lá buscar qualquer coisa. Eu acho que sim. Eu tive claro. a felicidade, provavelmente nem todos os telespectadores, de ter acesso a algumas fotografias. Tu tiras 2 fotografias que para mim disseram-me alguma coisa por razões diferentes. Uma em que estás com um grupo e que vocês têm a bandeira da Nova,
e depois há uma em que tu estás sozinho e que tu não tens uma bandeira, mas tens um paninho, vou dizer assim, mas que representava uma bandeira. Não sei se tu queres dizer qual é que era essa bandeira e porquê que escolhestes aquela. Eu vou dizer que te levei 3 bandeiras. Pronto, mas eu estou a falar de duas, uma da Nova e uma em que tu mostras o quadradinho da Inova. Mas para ser diplomático, na verdade, tenho com 3. Ok. Do município de Gaia. Porque, Essa não vi, essa não vi. Então. Sim, eu partilhei porque... Seriam muitas. A altitude afeta a capacidade de processamento. Eu tenho hoje vídeos que vejo que falava muito lentamente. E eu pensava que estava a falar normalmente. Mas não, estava a falar numa velocidade, parece que alguém reduziu a velocidade e tu estás a falar isto e nós agora partilhamos isso com o grupo e acho que foi um pouco assim. Do município de Gaia, porque na verdade, apesar de ser uma pessoa, como disseste bem, eu não tenho uma perspectiva muito isolada de desenvolvimento, tenho uma perspectiva, espero eu, pelo menos, de desenvolvimento mais coletivo, nacional, regional, nacional, europeu. Mas o município de Gaia diz muito e, de facto, eu tenho um gosto enorme, já agora, que partilho, um gosto enorme de poder estar hoje numa função muito escalonada no tempo, mas numa função pública, num município que me viu crescer e, portanto, eu podendo devolver alguma coisa do meu crescimento, daquilo que aprendi ao meu município, deixa muito feliz. E, portanto, a primeira bandeira com quem eu tirei uma fotografia foi do município de Gaia, depois foi da Gaiur, que também tenho muito orgulho de fazer parte da equipa e da Nova Gaia, porque é também, digamos, com um dos meus amores, em conjunto com aquelas duas que eu também mencionei, e, portanto, porque tem muito simbolismo estas coisas, ou seja... Posso-te partilhar que falhei, podia ter levado mais. Eu tenho 2 ou 3 amigos que levaram de confrarias que têm. Eu, por acaso, trouxe algo para a minha confraria, só para saberes. Tenho uma lembrança, porque também tiveram comigo, na verdade. Mas sim, tive esse gosto de poder levar comigo estas marcas, este ato simbólico de poder levar a uma altitude significativa aquilo que eu também represento, aquilo que eu sou. Esses também lá chegaram, não foste Também só lá tu. chegaram, não fui só eu. É um coletivo. Como é que é liderar startups? Agora, saindo um bocadinho do episódio, Sim. que ainda estás, como tu próprio estás a dizer, ainda a absorver, Em absorção, e as exatamente. lições vão ser muitas. Então vamos começar porquê energias renováveis, porquê que startups, porquê empreendedorismo? Não podias ser um rapaz mais calmo, pacato, tranquilo, Não. e não te andares a meter em aventuras? É verdade. Eu acho que já desde há algum tempo, aliás, desde da cofundação da Tuna Académica de Oliveira Douro, ao qual fui presidente durante alguns anos, uma associação sem fins lucrativos, que me deu um gozo enorme já agora e que me permitiu brincar muito, entre aspas, em palco. Eu sei que também tens gosto por isso. Também fiz a mesma coisa com a Tuna desta terra. Exatamente. Mas também sou fundador que nos da modela, Pitagónica. Que nos modela também, foi exatamente, nossa madrinha, aliás, que nos modela, que nos permitiu estar em palco, que nos permitiu dizer umas asneiras em palco, que nos permitiu conhecer muita gente e ter experiências. E eu acho que isso despertou em mim, se calhar, um espírito mais inquieto. As energias renováveis surgem num contexto de que em 2006, 2007, de oportunidades muito, de enquadramento legal a nível europeu e, portanto, perceber que seria um mercado que tinha um era o futuro. Market cap muito, com uma taxa de crescimento muito elevada. Continuas a achar, isto foi no início da tua vida profissional, continuas a achar renováveis, sustentabilidade, o ESG para as empresas? Não é só um hype, para mim não é só um hype, eu acho que é uma forma de estar. É uma forma de estar, assim como a responsabilidade social. Não é uma coisa ter ou não ter. Ou ages de forma ou não ages. É isso que tu sentes. Sim. Não é uma questão de um cartão, de uma etiqueta, de um rótulo. Não, eu acho que tem que ser alguma coisa que está muito nas nossas veias. Tem que estar no ADN, não é? Sim, tem que estar. E que nós nem precisamos estar continuamente a dizer, tem que estar na nossa matriz quase ideológica, que aquilo que nós fazemos
procura lucro, ponto. A sustentabilidade do ponto de vista financeiro, mas se nós pudermos agregar a isso a sustentabilidade social e ambiental, eu diria que estamos a deixar um legado melhor para as próximas gerações. E sinceramente, aquilo que eu hoje olho para... Eu começo, de facto, no empreendedorismo, tal como tu começaste, quando muito pouco se falava de empreendedorismo em Portugal, quando se falava em fundos de capital de risco, quase ninguém sabia o que era, e portanto eu, de facto, inicio em dois temas muito fortes, a eficiência energética e as energias renováveis, mas quase num ambiente em que era tudo muito desconhecido. Hoje as coisas, graças a Deus, evoluíram muito, o mercado evoluiu muito, aliás, evoluiu mais que qualquer expectável em 2006 e 2007, e portanto ganhei um gosto muito específico pelo empreendedorismo nessas duas áreas, e depois, muito sinceramente, fiz quase um zoom out à própria área em si e sou apaixonado por modelos de negócio, formas de escalar empresas, de poder criar oportunidades, de ver gaps no mercado e de poder, de certa forma, poder ter impacto com isso. E a Nova Gaia, no caso em concreto, sendo uma incubadora, é um meio para poder criar como é que isso. tu na Nova Gaia e apoiando startups e sendo tu também um empreendedor, quer na Nova, quer em outras, digamos, outros fóruns, quando te convidam, qual é o teu chavão? Como é que tu começas a tua apresentação para cativar logo de imediato? Porque startups ficamos sempre com a ideia que isto basta ser um bocadinho tolinho, falta o dinheiro, há de aparecer e qualquer coisa é concretizável. Isto não é bem assim. Não é qualquer coisa concretizável. A verdade é que tens de ter um bom MVP, tens de ter um produto, tens que ter uma equipa. Nada se faz também sozinho. E tens que perceber que isto é um caminho das pedras. A taxa de probabilidade das startups, de sobrevivência das startups, não é propriamente muito positiva. Aliás, eu costumo brincar dizendo que casar com uma milionária é capaz de ter o mesmo, ou um milionário já agora, é capaz de ter a mesma percentagem de sucesso entre uma coisa e outra. Entre eu ter sucesso numa startup ou poder casar com uma milionária ou um milionário. É algo que nós temos de trabalhar. É uma cultura que eu acho que estamos a fazer esse trabalho. Hoje em dia, as universidades, já agora, há mais universidades de negócios hoje em dia do que no passado. Portanto, há um foco muito maior na capacitação nos empreendedores, mas a capacitação é um trabalho difícil. Mas sentes que esse foco no empreendedor é saindo um bocadinho fora do estereotipo, neoliberalismo ou uma tendência mais económica estatizada ou uma tendência económica da iniciativa privada, ou tu achas que os próprios modelos macroeconómicos e microeconómicos foram disruptivos a partir do momento em que temos não só os empreendedores, vem depois a inteligência artificial, que ainda não sabemos muito bem o que é que nos vai trazer, apesar dela já existir há muitos anos. O que é que tu sentes que vai ser o futuro próximo ou já o presente das nossas empresas e dos nossos empresários? Ângelo, eu acho que o mundo mudou muito e se fores ver as grandes empresas no passado eram empresas que tinham património, que tinham ativo, que tinham muitas instalações físicas. A indústria automóvel dominava quase por completo a nível mundial. A verdade é que se tu fores ver hoje em dia quais são as empresas que têm maior market cap, são quase todas tecnológicas. Portanto, o mundo sofreu uma disrupção. Há de sofrer outras para a frente. A tecnologia... Falaste no automóvel, Europa, América, China, estes três tabuleiros onde vão se entender minimamente, ou tu achas que quem habita estes polos pode nunca se entender e vai impor a força do económico? Eu acho que nós não nos vamos entender porque entramos numa lógica do salve-se quem puder. Ou seja, a Europa tem um caminho muito difícil, eventualmente porque tomou algumas decisões relativamente erradas em relação a algumas opções políticas, e a verdade é que
temos mercados que hoje competem connosco com muita força e temos muita gente dependente de determinadas áreas de negócio. E por isso é que eu acho que o empreendedorismo é importante, que é, ainda que nós Europa, estamos numa espécie de curva que é exponencial de crescimento, onde já temos alguns ecossistemas que funcionam bem. O de Berlim é um ecossistema que funciona bem, começou em 1990, muito polinizado em várias áreas de Berlim, onde Paris tem já um impacto muito significativo e, portanto, já começa a ter peso do ponto de vista económico. E, portanto, diversificando aquela matriz muito associada à indústria automóvel, no caso francesa, por exemplo, ou alemã, que tem um peso muito específico na Europa, o empreendedorismo permite, capacitado, não é o empreendedorismo, desculpa a expressão da treta, em que com PowerPoint vamos vender o mundo, alguma coisa que faça sentido, que tenha mercado, que haja clientes que olhem para o produto ou para o serviço e vejam que é uma mais-valia, e não faltam, já agora, hoje em dia, seja pela inteligência artificial, seja pela quantidade de dados que temos, seja pela forma rápida com que a tecnologia evolui, não faltam oportunidades para se conseguir fazer isso. E, portanto, dizer que o empreendedorismo, do meu ponto de vista, é uma ótima ferramenta para que os jovens ou os menos jovens hoje olhem para o mercado de trabalho e pensem em encontrar fórmulas alternativas de fazer as coisas. Nós temos bons exemplos de sucesso. Nós temos agora 6 unicórnios, tínhamos 7. Temos uma taxa de unicórnios muito superior já agora aos nossos vizinhos espanhóis. Infelizmente, poucos têm sede em Portugal, não temos um enquadramento ainda fiscal que nos permita poder... Mas é um caminho, é um caminho, porque o facto de haver hoje em dia uma lei das startups é um ponto muito positivo. Nós nunca tivemos uma lei das startups, portanto, que já oferece uma espécie de almofada de aconchego a quem quer enverdar pelo empreendedorismo. Temos a ESNA, que é a European Startup Alliance, que é, no fundo, a entidade que corporiza o espírito mais empreendedor, com várias associações do setor do empreendedorismo em Portugal, e, portanto, também um sinal europeu de colocar cá a sede, dizer, não, os tipos hoje estão a evoluir. E não há nada que se faça, do meu ponto de vista, que não tenha que ter aqui um papel quase de pilar fundamental no conhecimento e na ciência. E a educação é o principal pilar. A forma como nós interpretamos os modelos de negócio, a forma como nós olhamos para os mercados e dizemos que queremos trabalhar aqui só, regional, ou podemos subir, temos potencial. Deixa-me, António, ir buscar um modelo, ir buscar eu não sei se interpreto isto bem como um cluster, mas o que é para quem conhece menos ou para quem nunca esteve presente? Eu tive a oportunidade de já estar presente em 2 eventos. O que é isto do Greater Porto? O que é que se pretende, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, que quando olhamos geograficamente e quando olhamos para o mapa parece que está tudo atabalhoado, quer dizer, não há escapatória, parece que não podemos crescer esta área metropolitana para mais lado nenhum, mas, em boa verdade, o que é que pretende, qual é o objetivo deste programa? Bom, o Greater Porto aí já é uma espécie já agora de empreendedorismo político, vou-lhe chamar assim. Eu olho mais para o lado do empreendedorismo, deixando que a parte política, cada uma das câmaras... Sim, não, mas acaba por ser, porque repara, na verdade tivemos 3... Mas sinto, não sou eu que tenho que opinar, mas é um projeto daquilo que eu conheço me agrada. Porquê? Porque não vejo 3 capelinhas e vejo alguém a tentar construir uma catedral. Isso é Exatamente. Algo que em Portugal nem sempre se pensa ou nem sempre se faz. A analogia é bastante feliz, porque na verdade o que foi pretendido fazer foi manter isto numa lógica simples, em que não existe uma coordenação de ninguém. Advém de uma boa colaboração entre Portugal e Matosinhos, da Frente Atlântica, que tem várias áreas de ação. O que é que achamos que era importante e que teve, digamos que, a benção dos 3 presidentes de Câmara de Portugal e de Matosinhos, era criar um instrumento, uma denominação, um chapéu que permitisse a estes 3 municípios se apresentarem como um único,
em termos de captação de investimento estrangeiro. Ou seja, ninguém lá fora, a interpretação nossa, empresas, imobiliário... todo tipo de empresas, todo tipo de Serviços. investimento, capital de risco, data centers, imobiliário, hospitais, escolas, colégios, tudo aquilo que no fundo se faz parte da cidade, do desenvolvimento da cidade, e que nós precisamos muito, numa lógica de que estas coisas trabalham-se há anos. O urbanismo e o planeamento urbanístico não é uma coisa que tu estalas os dedos e que se faz logo. A tua casa talvez consigas fazer isso, mesmo assim demora. E por isso é que vemos agora o Simplex. Foi uma forma também disruptiva e mais desempoeirada de nós olharmos para cada um dos territórios e assim, opá, calma, que Gaia é o terceiro maior município do país, é um dos 15 maiores municípios da Península Ibérica, mas com o Porto e com Matosinhos nós passamos a ter a escala de Munique, por exemplo, e portanto temos uma população significativa, temos uma área significativa, temos ofertas hoteleiras de serviços, de infraestruturas, que é uma coisa que as empresas também procuram muito, que ganham uma escala completamente diferente. Tirar aquela ideia de que alguém é dormitório de alguém é para esbater toda esta ideia. Não existe, aliás, completamente impossível, até pelas infraestruturas que cada um destes 3 municípios tem, e como sabes, Gaia tem lutado muito por novas infraestruturas, quer o aumento da linha amarela, quer a Rubi, quer o próprio TGV, são ativos que o município daqui a 10 anos... tem e que vão marcar muito o futuro do município. Portanto, é muito importante do nosso ponto de vista e por isso é que... Já agora, uma coisa que é importante, Ângela, é que nós não fizemos isto sozinhos. Nós quisemos fazer isto com as empresas. É uma coisa que hoje é difícil, até porque há sempre uma eventual necessidade de dizer que existe promiscuidade entre as empresas e o setor público. Nós fizemos isto com quem, no fundo, nos territórios tem a chave de ferramentas, tem um martelo e que faz as coisas acontecer. Ou seja, os municípios não vão sozinhos. Os municípios fazem uma call para empresas e no fundo, somos os facilitadores, quase o elemento de confiança, que é esse o... Quando estás a falar de captação de investimento, para quem não sabe desta forma de fazer, vocês vão muitas das vezes fazer showrooms fora do país para captar exatamente esses investidores. Sim, olha, vamos agora ao MIPIM, que é a maior feira de investimento imobiliário, é uma das maiores, das 2 maiores do mundo, de investimento imobiliário, e que tem muitos fundos de investimento, que tem muitos temas de cidades, onde se fala de todos os hypes do momento, todas as novidades do momento, seja na inteligência artificial, no urbanismo, seja as fintechs que são importantes para financiar as nossas tecnológicas, as proptechs. Portanto, o nosso objetivo é, vamos em conjunto, com uma denominação única, sem fronteiras, apresentar um território com muito potencial. São os únicos portugueses a estar nessa feira? Não, por acaso, ou vai mais alguém? Não, Lisboa agora... E bem, porque estas coisas nós também não queremos ser pioneiros e ficar pelos pioneiros. Nós agora, depois de fazer isto, queremos escalar. E Lisboa está neste momento também a ir em conjunto com mais 2 municípios e, portanto, vai haver uma grande representação de Porto, Gaia e Matosinhos, com stands equivalentes em termos de dimensão, porque quisemos colocar essa fasquia. É importante também que se diga, ou seja, nós não vamos para um evento destes competir em baixa. Nós vamos competir com o nosso momento atual, ou seja, o momento atual do país, o momento atual desta região, destas 3 cidades, é um momento de algum poderio nacional. De algum poderio. Portanto, queremos nos apresentar de uma boa forma, com uma área impactante, com um bom stand, com aquilo que tão bem nos representa, como o vinho do Porto, que é talvez o nosso produto mais antigo a ser comercializado no mundo e que lá é um ex-libris, com um chefe estrela Michelin que acompanha a nossa comitiva e que durante alguns dias vai estar connosco e, portanto, partilhando também um bocadinho, porque os investimentos não se fazem só de reuniões aborrecidas, fazem-se de momentos de networking e, portanto, o que nós queremos muito fazer é perceber que isto não traz resultados imediatos, depende muito das empresas,
Mas sabemos uma coisa, se não estivermos presentes nestes momentos, o nosso futuro será manifestamente diferente e pior do que estando. Portanto, é um esforço financeiro onde cada um retirou o seu ego e nos apresentamos sobre esta bandeira. António, sobre todo este teu percurso profissional de empreendedorismo, startups, toda esta área, tu ainda és um jovem, onde é que tu sentiste a tua maior dificuldade em termos de trajetória profissional? Já estiveste na parte do privado, estás na parte do público, fazes algumas coisas mix, e entenda-se este mix na perspectiva de trazer os privados para coisas que podem ser semipúblicas ou públicas. Alguma vez te apeteceu dizer, epá, não vale a pena, é um esforço inglório? Onde é que tu sentiste que poderia, onde é que foi o teu momento mais difícil que te fez parar alguns minutos e questionar se a trajetória era outra? Isto porque inovações, empreendedorismo... Nada se coaduna, é verdade, é verdade. Chegamos aqui a uma altura que isto parece diga... que é uma rotunda com variadíssimas saídas e elas são todas diferentes. E eu procuro muitas vezes pensar de que forma é que eu tenho mais impacto. Porque às vezes também temos que pensar nisso, eu tenho mais impacto a fazer o que estou a fazer hoje ou no que estava a fazer no passado, ou então impacto, quando digo impacto não é só impacto financeiro, é impacto do ponto de vista daquilo que é a minha concretização utilidade para... pessoal. Maior desafio público. Tocaste em dois pontos, habituado a outra área. O empreendedorismo é uma área muito pouco complexa, do ponto de, é muito mais ágil, quanto mais não seja, porque imagine-se que construíram-se sempre grandes empresas numa garagem, portanto é sempre essa coisa de meio dúzia de malucos que desenvolvem uma coisa. Não é bem assim, nunca é bem assim, mas é mais ágil, é mais inovador. É mais romântico contar a história. É mais romântico. Contar a história dessa forma. Embora há uns dias atrás alguém me contou que começou uma startup numa eira. E eu achava, olha que belo exemplo, porque começar numa garagem toda a gente acha piada. E nos Estados Unidos é uma coisa maravilhosa. Numa eira nós nunca contamos essa história, ou seja, nós mesmo a contar histórias somos maus. E esta história era uma história de sucesso. A parte pública é uma parte é muito complicada. A contratação pública eu acho que posso dizer isto, é um filme de terror. Ou seja, nós amarramos muito. Tu, quando falas da contratação, atividade. Está subjacente a legislação pesada, sim, muita burocracia. Tudo aquilo que muitas das vezes parece que nós europeus, relativamente aos americanos e a outras zonas geográficas, somos um povo, e nós portugueses também, parece que um bocadinho pior, parece que todos os dias temos que fazer leis novas e não somos às vezes capazes de estabilizar aquelas que já existem e até tirar lições daquilo que o terreno, aquilo que a prática nos dá. Sentes isso nesta tua, digamos, análise entre o privado e o público, que o público podia ser um bocadinho mais audaz, podia andar um bocadinho mais depressa, sim, mas que a questão legal... Deixa-me dizer uma coisa. Se alguém amanhã me vai acusar porque a lei diz que, ou eu não cumpri um determinado pressuposto, Sim. Sentes isso? Sinto que há muito valor na parte pública, ou seja, somos sempre... É como em qualquer profissão. Temos excelentes quadros técnicos. Não sei se no futuro vamos ter já agora. Não sei se vamos ser capazes de remunerar e de perspectivar a carreira, uma carreira de algum sucesso e atrativa. Tu achas que a atual geração é pouco sexy trabalhar? Está vocacionada ou quer vir é pouco sexy. Para uma profissão de setor público? É pouco sexy. Eu diria que sim. Eu acho que é preciso pensar... Já não falo na questão de cidadania, não, mas eu acho que temos que falar, em termos profissionais. Eu acho que temos que falar em termos profissionais e temos já agora falar do ponto de vista daquilo que é a atratividade de alguém para ir para a política já agora, porque também é importante perceber isso, porque não, qualquer dia... Não... Achas que está tudo ligado ou a questão política e cidadania está um bocadinho distante? Acho que está tudo muito relacionado, com os extremismos que hoje em dia nós vamos tendo na nossa sociedade e que faz com que haja opções tudo ou nada, de que o público não presta, os privados é que são bons, ou os privados não prestam porque só querem dinheiro e o público é que é bom. E, portanto, esta
polarização, acho que não nos beneficia. Os maiores desafios que enfrentei, de facto, foram na parte pública, a forma como a burocracia vai amarrando e atrasando às vezes a nossa ação. É importante que se diga que há muita inovação na parte pública. E hoje em dia nós temos instituições públicas, quer do setor privado, local, quer estatal, quer dos próprios municípios. O Greater Porto é um exemplo disto, já agora, de algum empreendedorismo, de tentar fazer as coisas de forma de desatar um nó. Portanto, há essa necessidade. Eu diria que se calhar a um nível mais central, a nível de governo, é preciso olhar para estas coisas e se calhar em vez de só legislar, temos que acreditar ou responsabilizar, porque acreditar em si mesmo não é uma boa denominação, responsabilizar alguém quando toma decisões, mas responsabilizar para o bem ou para o mal. Acho que temos um sentido muito penalizador em tudo. E, portanto, acho que precisamos de mudar paradigma. Precisamos mudar paradigmas. Era aí que eu ia chegar à questão de paradigma, que era, sentes que quer privados, quer públicos, teríamos todos a ganhar enquanto sociedade se fizéssemos um brainstorming de forma aberta, se fizéssemos partilha, e não estou a falar de publicidade enganosa, nem estou a falar de promessas políticas só para cumprir números de PRRs, outra coisa qualquer. Mas sentes que se isto fosse feito de mãos dadas entre associações, entre a parte de camarário, entre os serviços públicos, os clusters, sentias que isto valia a pena fazer aqui? Eu acho Estou a tentar encontrar uma palavra que não seja já usada para não haver conotações políticas, acho que mas que valia a pena fazer aqui uma reunião de brainstorming, olhos nos olhos, de forma completamente de peito aberto. E se fosse eu num serviço público, se me permitisse, eu gostava de fazer isto. Se fosse eu num sentido privado, gostava de fazer. Fazia sentido criarmos esta assembleia de brainstorming? Eu acho que faz sentido crescermos enquanto comunidade. Primeiro, porque qualquer bom desenvolvimento que haja num determinado sítio, o que nós estamos a fazer é mudar o futuro das coisas. Nós às vezes esquecemos um bocadinho disso, que é aquilo que fazemos hoje impacta naquilo que é o futuro da cidade no futuro. E isso vai impactar na vida dos teus filhos, na vida dos filhos dos teus filhos e na forma como é que a cidade se vai apresentar aos outros. E, portanto, nós temos de facto que ter acredito muito nesta abertura, nesta colaboração de conhecimento, sem ser oportunista, mas acho que estamos numa sociedade que está mais focada em apanhar problemas e em olhar para os outros de forma de que o sucesso caiu-lhe nas mãos e vamos penalizar, ou então eu logo vi que o tipo não era assim tão bom. Acho que temos que trabalhar muito a nossa forma colaborativa de ver as coisas, temos que nos unir mais, temos que perceber que temos muitos desafios. O PRR é um ótimo... Eu acho que olhar para o PRR é olhar da forma positiva. Há forma, e eu lido com isso, mas há forma, eu posso olhar de várias formas negativas, mas eu ainda acredito, com alguns atrasos, que vai haver impactos positivos na nossa sociedade. Se calhar tínhamos de ter sido mais audazes e tentar ultrapassar algumas barreiras para implementar mais rápido, mas sim, precisamos muito desta forma de olhar para os assuntos e falar com os privados e o que é que vocês precisam. E se calhar o público também ouvir o que é que precisa e depois perceber que há cidades que já ultrapassaram este problema há 5 anos ou há 10 anos atrás. Se calhar vamos lá ver. E portanto, desta forma, eu diria que se calhar, mais uma vez colocando o ego atrás, procurando saber, uma economia muito focada no nosso conhecimento, na forma ágil de fazer as coisas. Agora, eu não acredito que isto vai acontecer de um dia para o outro. Temos, obrigatoriamente, do meu ponto de vista, que ter um enquadramento legal que é robusto, que é enquadrador ou que enquadra as nossas atividades, mas temos que ter a capacidade de poder guiar, como, entre aspas, fazendo aqui uma analogia quase para uma lógica de circuito, de poder guiar, de acelerar, de andar mais devagar, em função daquilo que são as necessidades do momento.
temo que enquanto isso não acontecer, que vamos perdendo oportunidades e que vamos, às vezes, afastando boas pessoas destes caminhos. António, o nosso tempo voou, mas gostava de te colocar ainda uma última pergunta, que era um bocadinho o cruzamento entre o que é que tu poderias sugerir a um António Miguel Castro que quisesse entrar na área das startups, do empreendedorismo, e ao mesmo tempo que lição é que esse facto de se entrar numa área que parece disruptiva, que parece fora da caixa, não deve minimizar alguém que, passa a expressão, pensa um bocadinho ao contrário daquilo que tudo se usa e daquilo que toda a gente fala. Bom, eu sou sempre melhor a ouvir do que a falar nestes casos, mas eu diria que acreditar, quer no sucesso, quer no insucesso, é uma coisa muito importante. Outra coisa importante, do meu ponto de vista, é saber, ter a percepção de onde é que estamos. Onde é que eu quero chegar? Qual é a visão que eu tenho? Porque às vezes isto falha muito, ou seja, nós perdemos, é uma das coisas, quando ouço alguns speeches de apresentação de negócios, em startups, nomeadamente, é não se perceber exatamente o que é que se quer atingir. E essa definição é muito, muito importante. Depois, uma boa equipa, não querer fazer sozinho. Uma boa equipa é fundamental, pessoas qualificadas, formas de pensar diferente. Hoje em dia, a interoperabilidade de mentes é muito importante, e depois fazer muita pesquisa, porque na verdade, e desafio-te a fazer isso, se tiveres uma ideia, se fores procurar, vais ver que no mundo, até porque somos 8 mil milhões de pessoas, já alguém, por muito original que essa ideia tenha sido, ou que penses que ela seja, ela já foi pensada. Se calhar foi pensada fora de tempo e, portanto, tens que, mais uma vez, que verificar, testar a ideia, validá-la e, acima de tudo, também acreditar, porque isto não é um processo, é também uma montanha. E toda a gente tem empresas, sabe disso. Vais ter momentos em que sobes, vais ter momentos em que desces. É muito importante perceber qual é o teu objetivo, se é chegar ao cume, se é subir e descer. Mas, e depois agora outra coisa, que é confiar no networking e confiar que hoje existem muitas instituições e muitas empresas que percebem dos assuntos. Quando não se sabe, vamos questionar. Portanto, muito foco, muita dedicação, acreditar. E no final disto tudo, se o caminho não tiver sucesso, saber desistir na altura certa. Essa, se calhar, é uma parte muito difícil. Não persistir no erro. É uma parte muito difícil. Definir o objetivo, o caminho, o que é que quer atingir, e depois surfar e divertir-se, porque, na verdade, o ambiente empresarial, e tu sabes, é cheio de conquistas, é cheio de momentos, às vezes, mais negativos, mas eu acho que, enquanto pessoas otimistas que somos, que nos traz muita vontade de todos os dias nos podermos levantar e ter uma espécie de energia renovável, que é a vontade de fazer bem por ti, porque estás a fazer bem por ti, porque estás a trabalhar não para ti, mas no teu futuro, no futuro da tua família, no futuro dos teus amigos, e que pode impactar muitas das vezes, nem todos os negócios são assim, mas há negócios que impactam na vida de muitas pessoas e, portanto, a história não é uma história, todas as empresas têm uma história, e saber contar essa história é importante, do meu ponto de vista. Caro António, obrigado pela tua participação. Obrigado, eu. Caro telespectador, terminou mais um programa do Politicamente Correto. Num próximo programa vamos falar com outra personalidade de Vila Nova de Gaia que dá, ou deu, ou continuará a dar muito de si ao nosso concelho, e aquilo que eu lhe sugiro é que, para além de ficar bem, que continue a visitar as terras de Gaia e que aproveite, porque o concelho de Vila Nova de Gaia tem tanta coisa que pode e deve ser apreciado. Fique bem.